Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar os pontos básicos do crochê para amigurumi. Bom, um dos principais pontos do crochê, um dos mais básicos, né, é a correntinha. É o mais simples no caso, né? Então, para começar fazendo as correntinhas, vocês precisam deixar a ponta do fio virada para vocês e o fio que vem do novelo virado para frente. Vocês vão segurar o fio dessa forma, né? Que primeiro a gente vai começar prendendo o fio na agulha, fazendo o nó corrediço. Aí depois disso a gente vai começar fazendo as correntinhas. Aí para isso vocês deixem o fio apoiado nos 4 dedos, né? Depois a gente vai passar ele por cima aqui do indicador dessa forma. E vai prender também aqui por trás, acima do dedo mindinho, anelar e médio, dessa forma. Tem duas formas de vocês segurarem a agulha. Vocês podem estar segurando assim, como se fosse uma colher, e vocês podem estar segurando também como se fosse uma faca. Aí vocês, de acordo com a habilidade de vocês, né, vocês vão vendo o que vocês acham melhor. Eu prefiro segurar dessa forma, eu me habituei a segurar assim. Mas eu vou ensinar também a vocês a segurarem dessa forma, né, fazer os pontos segurando dessa forma. Aí vocês vão vendo aí como vocês preferem. Então vamos lá. Segurando assim do jeito que eu falei, vai ficar dessa forma, né, o fio na mão de vocês. Aí vocês prendem assim, né, deixando essa parte solta, esse fio solto. E essa parte que tá acima do dedo indicador, vocês vão inserir a agulha, né, de trás pra frente, dessa forma. E vão levantar um pouquinho e colocar o dedo anelar por dentro desse arquinho, né, que foi criado, e vão fazer um giro de 180 graus, assim, mais ou menos, né? Vão fazer esse movimento aqui, ó. O fio que vem do novelo, vocês vão passar a agulha por debaixo dele, desse jeito, segurar esse círculo aqui com o dedo polegar, pra travar, né, pra ele não se soltar, e vão puxar a agulha por dentro desse círculo, e vão travar assim o seu nó corrediço. Pronto, dessa forma o seu fio já tá preso na sua agulha, a gente já pode começar a fazer as correntinhas. Vou fazer mais uma vez. O fio sobre os 4 dedos, né, vocês deixem mais ou menos uma distância assim de 4 dedos mesmo, não precisa deixar muito grande, né? Mais pra frente eu vou ensinar outras coisas pra vocês, que aí são casos específicos, né, que vocês vão precisar deixar um fio um pouquinho maior nesse começo aqui. Mas agora pra treinar não tem necessidade, só deixar uns 4 dedos mais ou menos de fio já tá suficiente. Vocês passem por cima do indicador, volta passando, deixando ele apoiado nos 3 dedos, trava desse jeito. Passa a agulha por debaixo do fio que tá apoiado no indicador, coloca o anelar aqui pra criar um círculo, né? Dá um giro, passa a agulha por debaixo do fio que tá vindo do novelo, e esses 3 dedos, ó, ele dá uma levantadinha, só pra ficar mais fácil de você colocar a agulha por debaixo do fio, ó. Tá vendo? Coloca a agulha. Depois que você coloca a agulha por baixo, aí você desce os 3 dedos e puxa. Ao mesmo tempo que você trava aqui com o polegar, ó. Puxou. Aí agora solta. E esse nó corrediço, ele é ajustável, ó. Então, vocês conseguem deixar ele um pouquinho menor. Eu fiz um pouquinho apertado, quer ver? Eu não tô conseguindo soltar, mas vocês conseguem estar ajustando, ó. O meu ponto, ele é um pouco apertado, então, ó. Vocês conseguem aumentar ou diminuir, de acordo com a necessidade. De novo. Fio sobre os 4 dedos, né, segurando aqui com o polegar. Se vocês forem canhotos, aí vocês vão fazer esse passo a passo, o fio vai ser segurado com a mão direita. Eu vou deixar o passo a passo aqui também, vou ajustar o vídeo para quem for canhoto e quiser também acompanhar esse passo a passo, eu vou deixar também o vídeo para vocês estarem aprendendo. Então, vamos lá. Fio apoiado sobre os 4 dedos,
dá uma volta aqui no indicador, passa por cima, né, do mindinho, anelar e médio. Trava dessa forma, pra ficar mais fácil, né? Com a agulha, vocês passam a agulha por debaixo do fio. Aí, conforme vocês empurrarem a agulha, já vem trazendo o dedo anelar também, ó, pra ele ficar por dentro aqui desse arco. Coloca a agulha, já traz o dedo anelar também, pra ele ficar, né, pra ele travar aqui. Aí vocês giram, levanta um pouquinho com o dedo médio, tensiona o fio, né, deixa ele bem reto, porque se ele ficar assim meio folgado, aí ele vai ficar ruim, né, não vai ser tão fácil vocês laçarem o fio. Traz aqui de volta, prende com o dedo polegar, por esse círculo não soltar, e puxa. Aí vocês podem estar ajustando o tamanho, né, de acordo com a necessidade. Pronto. Esse é o nó corrediço. Bom, para estar iniciando nas correntinhas, vocês precisam fazer primeiro o nó corrediço, conforme ensinado no vídeo anterior. Dessa forma. E a partir do nó corrediço, vocês comecem a fazer as correntinhas desse jeito. Vocês vão continuar segurando o fio que vem do novelo dessa forma, com os 3 dedos, mindinho, anelar e médio, para tensionar o fio. O dedo indicador e o polegar sempre vão estar segurando o trabalho que tiver aqui na agulha, dessa forma. Para fazer a primeira correntinha, vocês passem a agulha por debaixo puxa um pouco o fio que vem do novelo com o dedo anelar da mão que estiver segurando, né, o fio do novelo. Levanta um pouquinho ele e passa a agulha por debaixo. Dessa forma. Vocês passem por dentro do nó corrediço desse jeito. Se vocês preferirem, vocês podem segurar a agulha dessa forma, né? Aí vocês, desse jeito aqui, ó. Dedo indicador e polegar desse jeito, e os 3 dedos segurando o corpo da agulha. Na mão esquerda não vai mudar nada, na mão que estiver segurando, né, a linha que vem do novelo. Da mesma forma, vocês passem puxa o fio um pouco pra cima, passa a agulha por debaixo do fio. Não deixa esse arco aqui que tiver na agulha muito preso, senão vocês não vão conseguir passar o ponto aqui desse jeito. Então, vocês deixam um pouquinho só folgado e passa a agulha por debaixo do fio e puxa por dentro da alcinha que tá na agulha. Aqui vocês têm a correntinha. Aqui eu já coloquei 2, vamos fazer de novo. Tenho aqui o nó corrediço, né? Lembrando que ele não conta como ponto, não conta como correntinha. Vocês segurem dessa forma, passa a agulha por debaixo do fio e puxa. Passa por debaixo e puxa. Sempre segurando aqui o mais próximo da agulha possível aqui com o polegar, para não ficar difícil de vocês realizarem o trabalho, ó. Aí, puxa. Conforme o seu polegar e o seu indicador for ficando longe da agulha, aí vocês vêm e seguram de novo mais perto aqui. Desse jeito. Ou também segurando assim. Dessa forma são feitas as correntinhas. Bom, depois que vocês fizerem as correntinhas, para vocês contarem o número de pontos e saber quantas correntinhas vocês fizeram, né? Vocês vão perceber que elas são formadas, fica um cordão de pontos, né? Que é formado por vários vezinhos. Então, cada vezinho desse daqui é uma correntinha. Ela é formada por 3 alças, no caso, 2 que formam o vezinho. E se a gente virar ela um pouquinho, a gente vai perceber que atrás ela forma esses calombinhos aqui, que essa daqui é a 3ª alça da correntinha. Então, se vocês estiverem acompanhando algum tutorial, alguma receita que estiver especificando, né, para trabalhar os pontos na 3ª alça da correntinha,
vocês vão trabalhar nessa alça aqui de trás. Então, ao invés de inserir a agulha no centro do ponto, como normalmente a gente faz, vocês inserem a agulha na terceira alça, que é essa daqui. E assim vocês vão conseguir um acabamento bem melhor. Dessa forma não fica com aqueles buraquinhos, né, que normalmente fica quando a gente trabalha no centro da correntinha. No caso aqui do meu trabalho, se a gente for contar, se a gente for contar o número de correntinhas que eu fiz aqui, a gente vai ter 10 correntinhas, ó, então são 10 vezinhos. Como eu disse anteriormente, o nó corrediço do começo ele não conta como ponto. Então, ele vai ficar só o nozinho aqui no começo, mas ele não vai estar incluso nessa contagem, não vai fazer parte dessa contagem. A gente vai contar só os vezinhos mesmo. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sempre que vocês estiverem lendo uma receita em crochê, de amigurumi, a abreviação de correntinha é CORR. Então, sempre que tiver essa abreviação, é esse ponto que vocês devem fazer. Para fazer o ponto baixíssimo, vocês vão precisar de uma base que seja feita em algum outro ponto, seja ela em correntinhas, em ponto baixo, qualquer outro ponto do crochê. Aqui no caso eu vou estar ensinando vocês com a base de correntinhas que eu fiz no vídeo anterior. Mas se for algum outro ponto que tiver na base, não tem problema nenhum, dá pra fazer do mesmo jeito. Então, aqui pra começar fazendo ponto baixíssimo, a gente sempre vai começar na segunda correntinha, né, no segundo ponto, a contar da agulha. Então, no caso, esse aqui que tá na agulha não conta como ponto, ele é só a alça, né, que tá na agulha. Então, o primeiro ponto depois da agulha é esse primeiro aqui, ó. É esse aqui. Então, a gente não vai trabalhar nele, porque na verdade não tem como trabalhar nele, porque a alça tá saindo dele, né? Então, a gente não conseguiria também. Aí, a gente vai colocar nesse ponto aqui. E para um acabamento melhor, nesse caso aqui, como é uma base de correntinha, eu vou trabalhar na terceira alça. Então, primeiro a gente não vai contar, não vai inserir o ponto, a agulha nele. E virando aqui, ó, a gente vai ver que tem essa primeira, a terceira alça da primeira correntinha, a gente vai colocar nessa daqui, que é da segunda. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar segurando, sempre a gente vai segurar a linha que vem do novelo com esses 3 dedos, para tensionar a linha. O indicador e o polegar sempre segurando o trabalho. Tenta sempre segurar ele o mais próximo da agulha possível, para ficar mais firme. E coloca a agulha aqui no ponto que vocês querem estar trabalhando. Para fazer o ponto baixíssimo, a gente vai inserir a agulha na alça, passar a agulha por cima da linha, puxar por dentro da alça e já vai sair direto. Aqui a gente tem um ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma vez. Colocar aqui a próxima alça, né, do próximo ponto, terceira alça da próxima correntinha. Coloca a agulha, insere. Passa a agulha por cima do fio, puxa. Dá uma puxadinha, só para não ficar tão difícil de sair de novo com o fio aqui na alça. E se for necessário, segura também o trabalho aqui desse jeito com o polegar, para travar ele. E já sai aqui de novo. Aqui eu tenho 2 pontos baixíssimos. Quando a gente trabalha bastante assim o ponto baixíssimo, por exemplo, na extensão assim de uma correntinha, ele vai acabar virando um cordãozinho, porque ele não tem ele não é um ponto que tenha muita altura, né? Porque na verdade, como o próprio nome já diz, é ponto baixíssimo, né? Então ele acaba ficando assim bem pequenininho, bem delicado.
Então, ele é mais indicado quando você vai fazer algum fio, assim, algum cordãozinho, né? No amigurumi também ele é bastante utilizado como ponto de acabamento. Eu vou inserir mais uma vez. Insere a agulha na terceira alça, passa a agulha por cima do fio, puxa, deixa ele um pouquinho solto e puxa de novo. Vai sempre ajeitando aqui, ó. Insere de novo, passa por cima do fio, puxa, puxa de novo e ajeita. Fazer mais uma vez. Quando a gente desfaz os pontos, ó, ele fica bem esgarçado aqui, bem solto, tá vendo? Mas aí é só puxar a correntinha que ele volta ao que era antes. Que eu vou fazer segurando desse jeito agora, a agulha. Do mesmo jeito, segura o trabalho com o polegar e com o indicador, tensiona o fio com os 3 dedos, insere a agulha. Passa por cima do fio, puxa, solta um pouquinho, puxa de novo. Insere, passa por cima do fio, puxa, puxa de novo. Passa por dentro, terceira alça. Tensiona aqui o fio, né, com o dedo médio. Puxa, solta um pouquinho, puxa de novo. Desse jeito é feito o ponto baixíssimo. E a abreviação de ponto baixíssimo é PBX. Para começar fazendo os pontos baixos no crochê, vocês vão precisar também de alguma base, né, de uma base feita em algum outro ponto, também seja ela em correntinha, até em ponto baixo também, ponto alto, qualquer outro ponto. E aí vocês, tendo essa base, vocês conseguem já estar iniciando nos pontos baixos. Então, para estar fazendo os pontos baixos, aqui nesse caso também, como é um exemplo com correntinha, eu vou também estar trabalhando na terceira alça. Então, para fazer o ponto baixo, a gente vai segurar também com os 3 dedos, né? Mindinho, anelar e médio. Segurar o trabalho aqui com o polegar e com o indicador. E a gente também vai trabalhar nele, iniciar na segunda correntinha a partir da agulha, no segundo ponto a partir da agulha, né? Nesse caso aqui, a gente vai fazer no segundo ponto, porque como a base é em correntinha, a gente precisa do ponto de altura. Então, essa primeira correntinha aqui, ela vai servir como ponto que vai dar altura para a carreira. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui a gente insere, para fazer o ponto baixo, a gente insere a agulha na terceira alça da segunda correntinha, a contar da agulha. Insere. Passa a agulha por cima do fio. Levanta levemente o fio aqui com o dedo médio da mão que estiver segurando o fio do novelo. Puxa o fio e ele vai ficar assim. Aí vocês vão ficar com 2 alcinhas na agulha. Diferente do ponto baixíssimo que a gente já vem e puxa direto aqui, quando a gente tiver com essas 2 alcinhas, a gente vem aqui no fio do novelo de novo, puxa. Dessa vez a gente passa a agulha por debaixo do fio, né? Tensiona aqui, passa a agulha por debaixo, desce com o fio de novo,
segura o trabalho e puxa. Pra gente voltar a ter só uma alcinha na agulha. De novo aqui, ó. Insere a agulha na terceira alça da correntinha, da próxima correntinha. Passa a agulha por cima do fio. Puxa. 2 alcinhas na agulha. Laça de novo o fio, passando por debaixo agora do fio. Puxa as 2 de uma vez. E assim a gente tem 2 pontos baixos. Vou fazer mais rapidinho agora. Insere a agulha, passa pelo fio, puxa 2 alcinhas. Pega de novo o fio, puxa uma alcinha. Insere, puxa o fio, 2 alças, puxa o fio, uma alça. Insere a agulha. E sempre toma cuidado, olha, pra vocês pegarem todos os cabinhos do fio, ó, porque aqui, tá vendo que ficou um fiozinho aqui de fora? Porque os fios, normalmente, eles são compostos por vários cabinhos, tá vendo, olha? Vários, né, vários mini fiozinhos. Então, a gente tem sempre que tomar cuidado quando a gente for fazer um ponto, pra gente pegar sempre todos esses cabinhos, ó. Aqui eu tirei de novo e peguei todos eles. Porque parece que não, mas é um detalhe que no trabalho final pode dar uma diferença, assim, no acabamento. Então, é sempre bom a gente ter atenção em relação a isso. Aqui eu insiro de novo, pego o fio, puxo, 2 alcinhas. Puxo de novo, uma alcinha. Sempre ajustando o trabalho. Insere, puxa, 2 alcinhas. Puxou de novo, uma alcinha. Insere, puxa o fio, 2, puxa o fio, uma. Insere, puxa o fio, uma, 2, puxou, ficou com uma. Aqui eu vou fazer a última. Insere o fio, insere a agulha, perdão, puxa o fio, 2 alças, puxa de novo, uma alça. E pra gente fazer a contagem desses pontos, pra gente saber quantos pontos baixos a gente trabalhou. Do mesmo jeito que as correntinhas, o ponto baixo, todos os pontos no crochê, na verdade, eles sempre vão ficar com os Vzinhos na parte superior do ponto. Então, pra gente fazer essa contagem, a gente vai contar o número de Vzinhos que a gente tem na parte superior da carreira. Aqui nesse caso a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que no começo a gente tinha 10 correntinhas, vocês se lembram? No caso, como a gente usou uma correntinha para subir aqui nessa lateral, essa correntinha que a gente subiu, a gente acaba não trabalhando ela como ponto. Então, a gente acaba tendo que subtrair essa correntinha da subida. Por esse motivo que em alguns trabalhos que vocês forem fazer, né, algum gráfico, algum vídeo que vocês forem acompanhar de tutorial, eles vão solicitar que você faça as correntinhas de base, por exemplo, se eu precisasse que tivesse 10 pontos aqui, que eu estivesse fazendo um trabalho específico e eu precisasse dos 10 pontos aqui no final. Eu ia pedir para vocês colocar os 10 pontos na correntinha, e fazer mais uma correntinha para subir. Nesse caso, é só uma que sobe por conta da altura do ponto. Como a gente está fazendo ponto baixo, então uma correntinha já é suficiente. No caso, quando for ponto alto duplo, aí o número de correntinhas vai mudar, porque o ponto ele é mais alto, então a gente vai precisar ajustar de acordo com a altura do ponto, né? Mas, para o ponto baixo, é sempre uma correntinha que a gente sobe. E a abreviação de ponto baixo é PB. Para fazer o meio ponto alto, ou ponto meio alto, como algumas pessoas conhecem, a gente vai precisar também de uma base em qualquer outro ponto no crochê. Nesse caso aqui eu vou usar também a base em correntinha, mas pode estar sendo qualquer outro. E diferente do ponto baixo, antes da gente começar o ponto, a gente precisa laçar
o fio antes de inserir a agulha no ponto. E nesse caso aqui, a gente também vai pular uma correntinha para iniciar. No ponto baixo, a gente começa a partir a gente conta, insere na segunda correntinha a partir da agulha, não na primeira, sempre na segunda, né? E no caso do meio ponto alto, a gente também vai inserir na segunda correntinha. Então, como aqui a gente também tá, como eu tô utilizando também um cordão de correntinhas como exemplo, né? Aqui eu também vou estar inserindo a agulha na terceira alça, nessa alça aqui de trás. Então, a gente faz o seguinte, segura o fio com os 3 dedos, igual, da mesma forma que a gente faz os outros pontos. O indicador por baixo do fio que vem do novelo, o polegar segurando o trabalho, e aqui a gente vai laçar o fio, passando a agulha por debaixo do fio do novelo. A gente pula o primeiro ponto e insere no segundo, só que não aqui no centro da correntinha, ó. A gente vai virar e vai colocar aqui, na terceira alça. A gente laça o fio e puxa. Nesse caso, a gente vai ficar com 3 alcinhas na agulha, olha. O que a gente faz agora? A gente puxa de novo o fio que vem do novelo, puxa aqui com o dedo médio, um pouco pra cima. E quando a gente puxa pra cima, a gente também evita que a nossa agulha fique raspando aqui no dedo indicador. E, né, com o tempo, conforme a gente for trabalhando no crochê e ficar passando muito a agulha aqui nesse dedo, com o tempo a gente acaba sentindo dor, né? O dedo começa a ficar dolorido, né, tal. Então, o fato de você levantar também a linha desse jeito, evita que tenha essa brasão, né? Abrasão, né, que fala. Fique passando aqui assim, porque com o tempo isso acaba prejudicando o nosso dedo. Então, a gente puxa um pouquinho aqui pra cima, laça de novo o fio, passando a agulha por debaixo dele, puxa o fio. Aqui, essas 3 alcinhas da agulha, quando a gente laçar o fio, a gente puxa e tira as 3 de uma vez. E fica só com uma. Aqui a gente já tem um meio ponto alto, ou ponto meio alto. Vou fazer de novo. Laçar a agulha, laçar o fio, perdão. Com ele laçado, a gente passa a agulha pela terceira alça da próxima correntinha da que foi trabalhada. Então, essa daqui foi a que a gente trabalhou, né? Essa daqui foi a que a gente trabalhou. Então, a próxima é essa daqui. Essa daqui. A gente insere de novo. Puxa de novo o fio, só que dessa vez passando por cima do fio, ó. Passando a agulha por cima do fio na segunda laçada. E puxa. Aí, quando a gente vai dar essa puxadinha da segunda vez, a gente solta um pouquinho, ó, pra ele ficar um pouquinho mais folgadinho, mas não muito também, ó. Desse jeito, assim, mais ou menos. Não muito também solto, senão essa alça fica larga demais e acaba o ponto ficando desigual. A gente deixa ele assim, bem uniforme. E passa de novo a agulha por debaixo do fio e puxa pra tirar as 3 de uma vez. E ajeita. Vou fazer de novo. Passa o fio por debaixo da linha. Passa a agulha por debaixo da linha que vem do novelo. Insere a agulha na terceira alça. Puxa o fio passando a agulha por cima do fio do novelo. Ficou com 3 alcinhas. Insere de novo a agulha, puxando o fio por debaixo dele. E puxa tirando as 3 alças de uma vez. Aqui eu já tenho 3 pontos meio altos, ou 3 meio ponto altos. Laço o fio com a agulha. Insere a agulha na terceira alça. Passa a agulha por cima do fio do novelo. Puxa, ficaram 3. Puxa de novo, tira as 3.
laça o fio, insere no ponto, puxa, ficam 3. Puxa de novo, voltou a ficar uma. Laça, insere a agulha, puxa, 3. Puxa de novo. Laça, insere, puxa, ficam 3, puxa de novo, fica uma. Laça, insere no último pontinho da carreira, 3, puxa de novo, uma. Para fazer a contagem dos pontos, do mesmo jeito, a gente vai sempre contar pela parte superior da carreira, sempre contando pelos vizinhos. No início, eu tinha 10 correntinhas. Aqui nesse caso, como eu subi uma correntinha para dar a altura da carreira, então aqui eu tenho que ter 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu precisasse ficar com 10 pontos aqui no final, eu precisaria fazer 11 correntinhas no começo. Seriam as 10 dos pontos, né? E a 11ª para subir. Se você preferir também, você pode fazer 2 correntinhas para dar essa altura desse ponto. No meu caso aqui, como o meu ponto ele é mais apertado, então eu me adaptei a fazer apenas uma correntinha para dar essa altura. Para o meu trabalho, desse jeito, para mim tá bom, né? Mas se em algum momento vocês perceberem que vocês precisam... tá ficando repuxado aqui no canto, né? Se esse começo estivesse ficando muito, muito baixo aqui assim, vocês poderiam colocar 2 correntinhas para dar altura e fazer o restante dos pontos aqui. Nesse caso, teria que ser 12 correntinhas para iniciar. As 10 correntinhas dos pontos e mais 2 para dar altura. Também é uma opção. E a abreviação de meio ponto alto nas receitas é MPA. Meio ponto alto. Para fazer o ponto alto do crochê, vocês precisam de uma base feita em qualquer outro ponto, seja ela de correntinhas, de ponto baixo, ponto baixíssimo. Aí vocês vão seguir de acordo com o que está na receita. Mas nesse caso aqui eu vou utilizar a base de correntinhas como eu estou utilizando nos outros exemplos para vocês. Então aqui a gente vai... Para realizar o primeiro ponto alto, a gente segura o fio que vem do novelo com os 3 dedos, mindinho, anelar e médio. Segura o trabalho com o indicador e com o polegar. E nesse caso, como a gente vai fazer o ponto alto, a gente vai pular as 2 primeiras correntinhas e inserir a agulha na terceira, porque a gente precisa dessas 2 correntinhas aqui do começo para dar a altura do ponto. Então, igual meio ponto alto, a gente vai laçar a linha aqui, laçar o fio na agulha e vai inserir a agulha na terceira correntinha dessa forma. Só que também eu vou inserir na terceira alça, como eu tô fazendo de acordo com os exemplos anteriores, né? Então aqui, ó, só pra recapitular, né? Aqui eu virei a correntinha, tenho a terceira alça da primeira correntinha, terceira alça da segunda correntinha e terceira alça da terceira correntinha. No caso, eu vou inserir a minha agulha aqui. Já lacei o meu fio, virei a minha correntinha, meu fio de correntinhas, né? Meu cordão de correntinhas e vou inserir aqui na terceira alça. Aqui eu inseri, agora eu puxo ela e fico com as 3 alcinhas na agulha. Agora eu vou laçar o fio e vou tirar só 2 dessas alcinhas aqui. Eu vou ficar com 2, vou tirar 2 e ficar com 2. Então, eu laço de novo o fio, passando a agulha por debaixo dele. Laço, puxo e tiro as 2. E vou ficar com 2 ainda. Eu vou laçar de novo o fio, passando a agulha por debaixo dele, sempre tensionando aqui o fio, esticando ele para ficar mais fácil. Laço, puxo, tiro as 2 e fico com uma. Dessa forma eu tenho meu primeiro ponto alto. Vou fazer de novo.
laço o fio, vou inserir na próxima correntinha aqui, na terceira alça da próxima correntinha. Insiro. Puxo o fio do novelo. Estico um pouquinho, pra não ficar também tão apertado, estico um pouco. E vou ficar com as 3. Laço o fio. Vou tirar 2. Aí, eu vou ficar com 2 ainda. Laço o fio de novo, tiro as 2. Aqui eu tenho meu segundo ponto alto. Mais uma vez, laçou o fio. Insere a agulha. Puxou o fio, ficou com 3. Laçou o fio, tirou 2. Fico com 2. Laçou o fio, fico com 1. Quando eu era pequena, uma forma que eu fazia assim pra eu lembrar como eu devia executar esse ponto, porque no começo eu achava bem difícil, né? Então, para eu não me confundir de quantas alcinhas eu tinha que deixar na agulha, quantas eu tinha que tirar, né, de cada vez, eu sempre contava assim. Eu laçava o fio, inseria. Aí, quando eu puxava, eu via que ficavam 3. Então, eu fazia 3, 2, 1. Assim, eu nunca me confundia. De novo. Insere. Puxa. Aí, ficou com 3, 2, 1. Aqui eu tenho 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Mais um. Puxou, ficou 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Aqui eu tenho 8 pontos altos. Como eu falei, no começo, eu tinha 10 correntinhas e eu precisei de 2 dessas... eu tinha as 10 correntinhas e eu precisei de 2 dessas correntinhas para subir. Como eu subtraí essas 2 correntinhas das 10 que eu tinha no começo, só sobraram 8 para estar realizando os pontos altos da carreira. Se eu precisasse de 10 pontos aqui no final, eu precisaria colocar 12 correntinhas na carreira, no início. Né? Seriam 10 para fazer os pontos, mais 2 para subir. E aí ele fica desse jeito. Para fazer a contagem também dos pontos é da mesma forma. Aqui pode ser que vocês se confundam um pouquinho, para quem é iniciante no crochê, pode ser que vocês se confundam nessa viradinha aqui para saber qual desses pontos é contado, qual desses Vzinhos aqui é contado na contagem final aqui dos pontos. Então, para vocês não se confundirem, o ponto alto ele fica um pouquinho mais fácil de estar visualizando, ó. Porque como ele é um ponto maior, então ele aparece mais. Então, aqui eu tenho esse primeiro ponto. Aqui a gente vê que tem as correntinhas na lateral. E aqui é o primeiro ponto que foi trabalhado. Pra gente saber qual é o Vzinho que faz parte desse ponto, a gente olha acima dele. Por exemplo, aqui nesse ponto, qual que é o V que tá em cima? É esse aqui. Então, a minha contagem é a partir desse Vzinho aqui. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sempre o ponto, ele vai ser composto dessa forma, olha. Sempre o Vzinho que tiver acima do ponto, é o que tá fazendo parte dele. Eu não posso me confundir e achar que, como eu realizei esse ponto aqui e puxei a argolinha e saiu esse ponto aqui, e achar que essa argola faz parte desse ponto. Não é assim que conta. A gente sempre vai olhar qual que é a argola, qual que é o Vzinho que tá por cima do meu ponto. Assim, sempre olhando reto. Aqui do mesmo jeito. Retinho, qual que é o Vzinho que tá acima dele. Assim fica mais fácil da gente fazer a contagem. Porque às vezes no começo fica um pouquinho difícil da gente visualizar, né? Identificar qual alcinha faz parte de qual ponto, né? Então, para fazer a contagem dos pontos altos é dessa forma, sempre contando o Vzinho que tá acima do meu ponto.
E ele fica assim. A abreviação de ponto alto nas receitas ou nos gráficos é PA, ponto alto. Para fazer o ponto alto duplo, da mesma forma que os outros pontos, a gente vai precisar de uma base feita em algum outro ponto do crochê, ou correntinha, ou ponto baixo, ou ponto alto, ou meio ponto alto. Enfim, qualquer ponto, né, dá para ser usado como base aqui do trabalho. Aí vai depender da receita que está sendo feita. No caso aqui do ponto alto duplo, eu vou utilizar a base de correntinha também como exemplo. E deixa eu passar para vocês como é feito. A gente vai segurar a linha do mesmo jeito que a gente faz nos outros pontos. Sempre segurando com os 3 dedos aqui que vem sempre segurando o fio que vem do novelo com os 3 dedos, dessa forma. O trabalho a gente segura sempre assim, desse jeito, passando o indicador por debaixo do fio que vem do novelo e segurando com o polegar aqui desse jeito. No caso do ponto alto duplo, a gente vai inserir a nossa agulha na 4ª correntinha, contando a partir da agulha. Então, a gente precisa deixar 3 correntinhas aqui no começo para dar a altura do ponto alto duplo, porque ele é um ponto mais alto. Ele é bem parecido com o ponto alto, só que ele tem um passo a mais, assim, um detalhe a mais. No ponto alto, a gente laça a linha uma vez aqui, né? No caso, antes de inserir a agulha aqui no trabalho, a gente laça o fio uma vez. No caso do ponto alto duplo, a gente vai laçar esse fio 2 vezes. Por isso, ele é chamado de ponto alto duplo. Então, a gente laça aqui uma vez, passando a agulha por debaixo do fio, tensionando. Não esquece de tensionar para não ter essa... não ficar raspando aqui no seu dedo, né? E também para esticar um pouquinho, para ficar mais fácil de você fazer o seu ponto. Laça aqui uma vez por debaixo e laça mais uma vez. Então, a gente vai ter 2 laçadinhas aqui na agulha. 3, né? Contando com a argolinha, mas a gente vai laçar 2 vezes aqui o fio. Depois que a gente laça 2 vezes, a gente vai inserir a agulha lá no nosso ponto, né? No ponto que tiver sendo solicitado na receita. Nesse caso aqui, eu vou inserir no 4º ponto, na 4ª correntinha. Essas 3 aqui do começo vão servir como correntinhas de altura. Do mesmo jeito, eu vou inserir na 3ª alça. Na terceira alça da correntinha. Não se confundam, tá? Aqui eu tô fazendo na 4ª correntinha, porém na 3ª alça da 4ª correntinha. Só recapitulando. Então, essa daqui é a 3ª alça da 1ª correntinha, 3ª alça da 2ª correntinha, 3ª alça da 3ª correntinha, e eu vou inserir nessa daqui, na 3ª alça da 4ª correntinha. Aqui eu tô com o meu fio já na agulha, né? Então, eu vou contar 1, 2, 3, eu vou vir aqui na 4ª. Assim como a gente faz no ponto alto, eu vou laçar aqui o meu fio, passando por cima da linha dessa vez, e vou puxar uma vez. Eu estico um pouquinho ele, para ele não ficar tão apertado. E aqui eu vou reparar, vocês vão reparar que tem 4 alcinhas na agulha. E do mesmo jeito que a gente faz com ponto alto, a gente vai laçar uma vez e vai tirar 2. A gente estava com 4, agora a gente fica com 3. Mais uma vez, a gente laça o fio e tira mais 2. Agora, a gente laça de novo e tira as 2 que sobraram. Opa. 4, 3... 2, 1. Bom, aqui ele parece tá um pouquinho tortinho, olha. Porque só tem 2 no começo. E como ele é um ponto bem alto, ele fica assim meio solto, né?
Ele não é um ponto tão apertadinho, então por isso que ele fica mais soltinho, até um pouquinho distorcido no começo. Aí vocês vêm e ajeitam aqui, ó. Laça de novo 2 vezes. Insere lá na terceira alça da correntinha seguinte. Fica com 4 alcinhas aqui na agulha. Eu venho e tiro 2. Ó, de novo aquela contagem que eu gostava de fazer, ó. 4, 3, 2, 1. Sempre ajeitando aqui. Tenta sempre manter a mesma tensão no ponto. Sempre quando vocês forem fazer o ponto, tenta não deixar nem tão apertado e nem tão folgado, para os pontos não ficarem um diferentes do outro, para não dar diferença no resultado final. Insere de novo. Opa. E passa 2 vezes. Insere lá no trabalho. Puxa. Solta um pouquinho. Pouca coisa também, não precisa ser muita coisa, porque esse ponto, como ele já é bem alto, então se a gente deixar muito folgado aqui, o resultado do ponto vai ser, né, ele vai ser um ponto bem, assim, bem largo, né? Não é isso que a gente quer também. Esse, no geral, não é um ponto tão utilizado no amigurumi. Eu tô ensinando pra vocês, por causa de, né, quando tiver alguma receita que tem esse ponto, aí vocês já sabem como fazer. 4, 3, 2, 1. Vem ajeitando aqui, total. 1, 2, um pouco mais rápido agora. Insere no ponto, puxa, 4, 3, 2, 1. 2. Insere no ponto. Puxa um pouquinho. Tira 2, tira 2, tira 2. Sempre vocês vão tirar de 2 em 2, até ficar só com uma na agulha. Vamos de novo. Laçou 2 vezes, fazer a última agora. Insere lá na correntinha. Puxa. Como eu tenho 4, aqui eu vou tirar as 2. Vou passar por 2, né? Aí eu vou ficar com 3. Tiro mais 2. Fico com mais 2. Puxo de novo. Dá uma ajeitadinha aqui no ponto. Aqui no final eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu fiquei com 7 pontos porque no começo aqui eu precisei de 3 correntinhas para subir. Então eu tinha 10 na correntinha de base, 10, né? Menos as 3 aqui da subida. Eu acabei ficando com 7 no final. Se eu precisasse ficar com 10 pontos aqui, com 10 pontos altos duplos no resultado final, eu precisaria colocar 13 correntinhas no começo. Seriam as 10 para servir de base para os pontos e mais 3 para servir de subida da carreira. Então a carreira de ponto alto duplo ela fica assim. Como eu falei, ela não é muito, esse ponto não é tão utilizado assim no amigurumi como ponto assim solto, né, para acabamento, mas é bom que vocês já saibam como fazer por causa de vocês quiserem fazer, quando vocês quiserem fazer alguma receita que peça esse ponto. Normalmente ele é utilizado em receita de coraçãozinho plano. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem como que é. Mas também não tem segredo. O ponto é feito exatamente dessa forma. Como vocês viram, não é um ponto difícil, né? Embora ele não seja tão usado, né? Ele é um ponto fácil de fazer. É um ponto bom também para treinar, né? No manuseio da linha, né? Para saber a contagem, né? Quantas alcinhas vocês vão deixar cada vez, quantas vão tirar. Então, ele é um pontinho bom para tá treinando também. Tá treinando o movimento da mão no crochê. E a abreviação desse ponto nos gráficos e nas receitas é PAD, ponto alto duplo.